Qual que é o melhor jeito de crescer, rápido ou devagar? Rápido ou lento? Olha, de cara eu já vou falar para vocês, o melhor jeito é o rápido. O problema é só o seguinte, quando você cresce rápido, você arrisca, você assume risco. E muitas vezes, quando você assume risco, as coisas podem dar errado. E aí, se derem errado, você pode voltar a estaca zero. Então, na verdade, o problema todo é esse. É óbvio que crescer rápido é melhor, né? Se você conseguir achar uma forma de crescer rápido, onde você não está arriscando, é o melhor jeito de crescer. Agora, em geral, pela experiência que eu tenho, toda vez que envolve crescimento rápido, envolve assumir riscos. E aí, toda vez que envolve assumir riscos, as coisas podem dar errado. E aí você corre o risco de voltar para a estaca zero. Vamos primeiro colocar uma questão aqui que é a seguinte: quando a gente fala de risco, você pode arriscar de duas formas. Você pode arriscar no sentido de que você não tem dinheiro e aí você pega dinheiro emprestado, esse é um jeito de arriscar. Ou então, você pode arriscar o dinheiro que você tem. Você tem dinheiro e aí você pega e arrisca o seu dinheiro. Ok. Essas são as duas formas. Muitas vezes o que acontece é um sistema híbrido das duas. A pessoa primeiro arrisca o dinheiro dela, aí o dinheiro dela acaba, o negócio começa a dar errado, aí ela vai e começa a pegar dinheiro emprestado, e aí arrisca o dinheiro que ela pegou emprestado, e aí perde também, e aí piora muito mais. Olha só, vou contar a minha experiência para vocês, o que rolou comigo. Quando eu era mais novo, eu arrisquei nos negócios. A gente tinha uma fábrica aqui, meus pais tinham uma fábrica de roldanas e polias, uma fábricazinha pequenininha, sabe? Tinham assim uma meia dúzia de funcionários. Eles já eram idosos naquela época, eles iam aposentar. Eles aposentaram e deixaram a fabriquinha para eu tomar conta. E aí saíram do negócio. A fábrica virou minha, digamos assim. E aí eu fui lá e fui tomar conta, que trabalhava pra caramba, tudo mais e tal, numa luta danada, e eu queria fazer o negócio funcionar, cara. Mas sem perceber, eu tava assumindo riscos. O que foi meu erro? Meu erro foi o seguinte: eu não soube precificar o produto. Eu não tinha experiência para precificar. Vejam bem, meus pais eles tinham experiência. Eles tinham duas coisas. Primeiro, eles tinham experiência do negócio de muitos anos. Muitos anos. Então eles tocavam o negócio com o pé nas costas. Segundo, eles tinham um patrimônio de imóveis que dava para eles uma substância, uma garantia. Então eles tinham uma outra renda, sem ser a renda da empresa. Quando a empresa entrava em crise, eles tinham a poupança deles, eles conseguiam injetar dinheiro até sair da crise. Ok. Então eles estavam trabalhando tudo certinho. Beleza. Mas eles deixaram para mim. E aí o que aconteceu? Eu não tinha nada disso. Eu não tinha nem a experiência e nem a poupança. O que aconteceu? Eu não soube precificar direito, eu levei em consideração dos preços na precificação só os valores de produção. Aí você poderia perguntar para mim: pô, Fred, mas, cara, já não existia o preço antes? Existia, mas o que é? Eu estava tentando crescer. E tentando crescer, eu tive a ideia genial de abaixar os preços para tentar ganhar mais mercado. Eu fiquei nessa luta uns 2 anos e aí eu acabei ficando com dívidas e aí eu tive que fechar a empresa. Só tem que é isso aí para mim foi uma coisa super difícil, foi um negócio assim que foi tenso demais. Mas eu fechei e tudo mais e tal. E esse negócio virou para mim um trauma tão grande que daí para frente eu evitei riscos assim com todas as forças. Não entrava em coisa de risco nada. Por exemplo, meu setor agora é de construção. Eu só construo se eu tiver o dinheiro. A minha regra é simples dessa forma. Ó, eu tenho dinheiro para comprar o lote? Tenho. Eu vou lá e compro. Pá. Tenho dinheiro para construir? Tenho.
Eu vou lá e construo. Não tenho dinheiro todo, o que eu faço? Eu coloco uma pessoa lá, 2 pessoas, 3 pessoas e vou construindo aos poucos. Já existiram várias situações aonde eu tive que parar a obra, ou então reduzir para uma pessoa, porque eu não tinha dinheiro para colocar mais gente. E aí o que eu ia fazendo? Eu ia tocando ali devagarzinho, tocando aos pouquinhos, até que a coisa chega lá na frente e você consegue fazer. E assim eu fiz várias vezes. Mas aí alguém vai poder dizer assim para mim: nossa, mas se você pegasse um dinheiro do banco, tal. Cara, eu sei disso tudo. E isso pode até dar certo para alguém. Eu não tô querendo aqui colocar uma regra que assumir risco é melhor, é melhor ou pior. Mas eu quero colocar uma regra assim no seguinte sentido: assumir risco é mais perigoso. Sobre isso, não tem dúvida, cara. Assumir risco é mais perigoso. Então, se você assumir o risco, pode dar certo? Pode. Mas é mais perigoso? 100% de certeza que é. Aí eu tô falando para você não fazer nunca? Não tô falando isso. Porque às vezes você pode fazer, pode dar certo. Mas eu tô falando que é mais seguro para você não fazer. Eu, por exemplo, não faço. Eu faço desse jeito que eu falei. Vou colocando tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Porque o problema, como eu falei lá no início, o problema é o seguinte: se você assume risco e dá errado, o que pode acontecer? Você pode voltar para a estaca zero. Às vezes não, certo? Temos que colocar aqui também. Porque às vezes você não está arriscando tudo que você tem. Agora, se você está pegando dinheiro emprestado, ou seja, você está arriscando o que você não tem, aí você vai voltar para abaixo de zero, né? Porque o que é zero? O que é estaca zero? Estaca zero é quando você não tem nada e não deve nada. Agora, se você não tem nada, ainda deve, então você estaca abaixo de zero. Ou seja, se você pegou dinheiro emprestado, você pode voltar para a estaca abaixo de zero. Ainda tem um terceiro tipo, que tem muita gente que gosta de pegar dinheiro emprestado, mesmo tendo dinheiro. É uma coisa que não é inteligente de se fazer. Entende? Não é nem um pouco inteligente. Pensa só nisso. A pessoa tem dinheiro e ela pega dinheiro emprestado. Sabe? Não é nem um pouco inteligente se fazer isso. Porque você vai estar assumindo um risco, aí sim, bem desnecessário. Porque você concorda comigo que se você estiver arriscando o seu dinheiro, você vai pensar melhor? Você pensa melhor, cara. Entendeu? Suponha, vamos criar aqui uma pessoa fictícia, numa situação fictícia. Suponha a seguinte situação: você tem um cara que está começando um negócio e ele tem 100 mil na conta. E ele está começando o negócio dele. E aí ele não pega financiamento nenhum. Ele arrisca, por exemplo, ele pega 80 mil dos 100 mil que ele tem e coloca naquele negócio. Cara, ele vai trabalhar de uma forma muito mais ávida, de uma forma muito mais. Vai trabalhar muito mais duro, vai tentar com muito mais vontade. Por quê? Porque ele está arriscando quase tudo que ele tem, está arriscando 80% do que ele tem. Agora você pega, pega esse mesmo cara, ele tem os 100 mil. Aí ao invés dele arriscar os 100 mil, os 80 mil, ele pega 80 emprestado e começa a pagar a prestação dos 80. A sensação que ele tem é de que ele não está arriscando os 80, mas na verdade ele está. Por que ele vai ter essa sensação? Porque lá no banco, na conta dele, vai ter lá 100 mil. Mas na verdade ele não tem 100 mil, ele tem só 20. Por quê? Porque ele deve 80. Percebe isso?
Então é por isso que eu tô falando que essa estratégia de pegar dinheiro emprestado você tendo dinheiro não é nem um pouco inteligente. Uma coisa que eu acho é, se o seu negócio é capaz de passar, pensa nisso, vou repetir. Se o seu negócio é capaz de passar pela prova de você arriscar seu dinheiro, que é o dinheiro que você tem, entende? Se você teve a frieza de colocar o seu dinheiro naquele negócio, é porque você tem muita certeza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é necessário muito mais certeza para você colocar o seu dinheiro do que para você colocar o dinheiro emprestado. Porque o dinheiro emprestado, você tem a sensação de que você não tá. Não existe a possibilidade de você perder, porque não saiu o dinheiro da sua conta. Mas isso é simplesmente uma ilusão. Se você assumir uma dívida de 80 mil, você tem 80 mil a menos. Se você tem um patrimônio de 100 mil e você fez um compromisso com uma dívida de 80 mil, na verdade agora o seu patrimônio é de 20 mil. Essa é a realidade. Então, assim, agora, tem uma questão que a gente tem que levar em consideração também, que é o seguinte: às vezes, quando o cara é novo, pode ser melhor para ele assumir riscos. Por exemplo, olha o meu caso, que foi o caso que eu contei. Essa situação que eu passei foi uma situação onde eu assumi riscos. E deu errado? Deu. Porém, eu aprendi várias lições que me possibilitaram, não assumindo riscos, dar certo depois. E isso foi top. Entende? Agora, tem muita gente também, pode acontecer também. Tem muita gente não quero colocar que tem muita gente, porque a gente tem que entender que é uma minoria. Então a gente já tem que ir com esse pé atrás. Quem dá certo nos negócios é uma minoria. Porém, tem gente que arrisca e dá certo. Acontece também. Então existe isso. Agora, é uma coisa que tem que ser pensada com muita calma. E sabe uma coisa que existe, um outro risco que existe de quando você dá certo? É você achar que você sabe a resposta para todas as perguntas, sabe? Que você virou o novo Einstein, que você virou o novo Elon Musk, que você é o cara. Sabe? E isso é um risco muito difícil de lidar, sabe? Porque aí você pode adquirir uma arrogância que vai te levar a arriscar cada vez mais e uma hora, na hora que você cair do cavalo, pode ser muito pior. Sabe uma coisa que eu passei pela experiência crescendo com meus pais, que eles eram empreendedores? Foi o seguinte: eles tinham vários amigos que eram donos de negócios também, né? E devido a isso, eu pude ver ao longo dos anos várias pessoas tendo momentos de ascensão e queda em negócios. Eu escutava eles conversando, eu não participava da conversa, entende? Eu era a criança que estava lá, por ali, escutando ali o papo, sacou? Então, assim, eu tava lá escutando e às vezes, o fulano de tal, você lembra? Quebrou. Às vezes aquele fulano de tal era um cara que eu sabia que tava indo bem anos e anos antes, ó. Entendeu? Por exemplo, suponha que eu tivesse na época 15 anos. Esse fulano de tal era o cara que eu tinha visto desde que eu tinha 5 anos. Eu sabia que o cara morava numa casa boa, tinha um negócio bom, era top e tudo mais e tal. Viajava pra todo lado, fazia tudo. De repente o cara vai. Eu escutava meu pai e minha mãe falando que o cara tinha quebrado, velho. Sabe? Então isso aí é um risco de todo empreendedor, cara. Todo empreendedor de sucesso, ele tem que ter muita humildade, tem que ter o pé atrás, velho. Porque a gente corre esse risco. Porque, principalmente aqui no Brasil, você fazer um negócio dar certo é uma luta muito grande. Então, quando você consegue fazer um negócio dar certo, a sensação de que você é o cara é muito grande. Eu não tô nem julgando quem faz isso. Por quê? Porque eu entendo, cara, é completamente humano. Entendeu? Num lugar igual o Brasil, que é um lugar onde a predominância da população é de pobreza, você conseguir fazer um negócio é,
ter sucesso, é uma coisa top demais, maravilhosa. Então por que você não se consideraria o cara? Entende? Porém, se você se considerando o cara dessa forma, o que acontece é que você pode ficar, como eu falei, numa soberba, numa arrogância e assumir cada vez mais risco. E uma hora as coisas darem errado e aí vai ser muito pior. Então, cara, você quer assumir risco? Tenha muito cuidado. Não ache que risco é uma coisa boba assim do dia a dia. Sabe? Não ache isso. Porque não é, velho. Entendeu? O melhor, vou falar de novo, não é o melhor, mas o jeito mais seguro de você crescer é tijolo por tijolo. Com a sua própria condição. Tem gente que cresce com risco? Tem. Mas é mais perigoso? É. Mas pode dar certo? Pode. E aí é que é toda a dificuldade da coisa. Agora, o meu jeito particular de fazer é sem risco. Não pegando risco, jamais. Ah, eu poderia ter crescido muito mais? Poderia, velho. Isso aí é uma coisa que rebenta. Por quê? Porque você sabe que você poderia. Entendeu? Porém, e se as coisas tivessem dado errado? Entende? A gente tem que levar em consideração também o seguinte: quando você assume riscos, a sua qualidade de vida não é mais a mesma. Veja isso aqui, ó. Uma coisa é você botar a cabeça no travesseiro sem dever nada para ninguém. Outra coisa é você colocar a cabeça no travesseiro com dívida. É muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Eu já tive a oportunidade de passar pelas duas situações e é muito diferente. O problema é que muitas vezes a gente acaba normalizando. A pessoa se acostuma tanto com a dívida que aquilo passa a ser o normal dela. Porém, a vida sem a dívida ela é muito mais leve, muito mais tranquila. Então, meus amigos, isso aqui era a reflexão que eu tinha. O que é melhor? Crescer rápido ou mais lento? Crescer rápido é melhor. Afirmo pra vocês. O problema é o seguinte, é os riscos, velho. Entendeu? Se não fosse o risco, ó, vambora rápido. Vambora. Melhor coisa. O problema são os riscos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.